casado, né? Então a gente está assim, somos ainda crianças, né, no nosso casamento diante de Deus. Estamos entrando na pré-adolescência do nosso casamento. E vim acompanhando ele e ele me deu essa tarefa e eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Mas eu fiquei pensando, inconformados com o quê? Né? Inconformados para quê? Inconformados por quê? Por que nós temos que ser jovens inconformados? Por que esse tema? E por que nos dias de hoje? E por que desde quando eu era muito pequenininha, eu ouço na casa do Senhor Romanos 12:2, com a mesma ênfase, e até os dias de hoje eu continuo ouvindo Romanos 12:2 com ênfase. Né? Isso que a gente vai estar compartilhando aqui um pouquinho. Você pode abrir a sua Bíblia em Daniel, mas eu vou pedir então que vocês sentem um pouquinho, só para que a gente... Eu trouxe uma introdução aqui, de repente pode demorar um pouquinho, antes da gente fazer a leitura. Eu estava pensando, por que sermos inconformados? Adolescentes inconformados. Será que adolescentes inconformados seriam adolescentes rebeldes? Porque quando você fala assim a palavra inconformados, você sempre leva para um lado assim, eu tenho que fazer alguma coisa para demonstrar essa inconformidade com algo, né? Então, assim, será que seria adolescentes rebeldes? Aqui passa. Tem lá no Rio, pelo menos, tem uma novela aí que passa de rebeldes, né? Não sei nem qual é o canal, sinceramente não sei. Mas que passa. E o que a gente vê hoje, a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso, lá na casa do pastor, que a Priscila, a Aline, né? A gente estava conversando sobre isso, que às vezes a gente se depara com jovens tão diferentes da nossa geração, né? Com adolescentes, com jovens tão diferentes da nossa geração. Não deve ser diferente com o pastor, né? A nossa geração já deve ser diferente da geração do pastor. Então, por que essa diferença e por que nós temos que ser inconformados? Inconformados com o quê? Aí eu fui no dicionário, fui ver uma definição de inconformado e gostei de uma definição que eu queria compartilhar com vocês. Eu encontrei o seguinte: definição de inconformado: resignar-se, que vem do latim resigno, que significa tirar o selo, abrir, descobrir, desvendar, anular, renunciar. Achei uma outra versão: desistir de alguma coisa, geralmente em favor de outrem, de uma outra pessoa, que é igual a abdicar, renunciar. E aí isso me levou para a nossa juventude, a minha adolescência, eu ainda sou jovem, mas para a minha pré-adolescência, para a minha adolescência, para a minha infância, isso me remeteu lá longe. Que eu cresci não num lar evangélico, né? Meu pai e minha mãe, mas os meus tios já eram evangélicos e desde cedo me levaram. Minha mãe também iniciou a vida dela, né, no evangelho e de repente saiu. De repente não, a gente sabe o motivo, né? Mas em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é promessa e eu vou ver cumprir. Mas cresci num lar evangélico, cresci dentro da igreja e cresci renunciando a algumas coisas. Só que o que a gente mais vê, eu não sei aqui, eu não sei com vocês, mas o que eu mais vejo são jovens dando testemunha de que ou ficaram na igreja, permaneceram na igreja e de repente ao longo da juventude se desviou, né, e foi para o mundo. Ou a gente vê o seguinte: pessoas que nunca estiveram numa igreja, que fizeram loucuras no mundo e vieram para a igreja. E isso é tremendo, é motivo de festa, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu e há festa entre nós também. Glória a Deus por isso. Mas é muito difícil a gente ver um testemunho de um jovem ou de uma jovem que cresceu na igreja e que não se arrepende das renúncias que foram feitas. Isso é muito difícil a gente ver. Porque é muito difícil renunciar. É muito difícil dizer, não, isso eu não posso, isso agora não, esse é o meu limite. Tanto é que quando a mãe e o pai nos leva a obedecer, o que a gente quer fazer? Né? A gente quer fazer a nossa vontade.
A gente quer que prevaleça a nossa vontade. Mas a gente entende alguns princípios. A gente entende a palavra de Deus e cumpre aquilo ali. E por isso nós somos obedientes. Escolhemos obedecer para que se prolongue os nossos dias. É o que a Bíblia diz. Amém? Mas o nosso desejo carnal e humano é o quê? É não obedecer. Então, o que eu quero compartilhar hoje é isso. Eu fui uma criança, uma pré-adolescente, uma adolescente, uma jovem senhora casada, que permaneço na casa do Senhor e não me arrependo. E não me arrependo. Isso para mim é um testemunho de vida. Não vou dizer para você que nunca pensei alguma coisa, que nunca pequei, porque o pecado corre nas nossas veias, porque o nosso pai e a nossa Eva, Adão e Eva pecaram, e por isso a Bíblia fala que a gente tem que correr atrás, trabalhar, correr atrás do nosso suor. A Bíblia vem nos relatando tudo isso. Então nós somos fruto de um pecado, mas nós temos o plano maior que foi de Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então nós cometemos e nós pensamos, sim, em alguns momentos. Mas nós temos quem? O Espírito Santo. Nós temos quem? A doce presença do Espírito Santo dentro de nós, para que nós venhamos a nos arrepender e a buscar a presença dele. Amém? Então eu queria começar com esse testemunho. Inconformados, de muitas das vezes as pessoas lá fora falam assim: mas você é careta, mas você é quadrada, sabe? Isso é um motivo para nós a gente nos inconformarmos. Eu não sou careta, eu não sou quadrada, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que Jesus me ensina a ser. E eu vejo exemplos na Bíblia de pessoas que se desviaram dessa conduta, desse caminho, de pessoas que prosseguiram, e eu quero continuar nesse caminho. E a gente vê testemunhos na igreja. Talvez eu estou vendo aqui, adolescentes. Vocês vão ter pensamentos, vocês vão ter desejos, que de repente vocês vão achar que o evangelho, que a palavra de Deus não está suprindo, mas ela vai suprir. E vai chegar um momento lá na frente, que você vai olhar para trás e você não vai se arrepender. E isso é ser inconformado. Inconformado não é sair, vamos quebrar tudo, vamos fazer uma revolução. Tem uma canção, como é que é aquela canção? Aquela, igual o pastor lá na igreja. Aquela que fala que a banda toca, a banda isca toca, que nós não precisamos de guerra, que nós não precisamos de política, nós precisamos do amor. A verdadeira revolução não se faz com armas, nem com políticas, mas com o amor de Deus, Essa é a verdadeira revolução. Se nós entendêssemos isso como jovens, como adolescentes, nós teríamos um mundo diferente. Porque a palavra de Deus diz que se nós orarmos e buscarmos e nos arrependermos, Deus viria e sararia a terra. É isso que a palavra de Deus fala. Se nós entendêssemos essa palavra do que é sermos inconformados, e eu não estou falando isso só para quem está me ouvindo, eu estou falando isso, primeiro eu estou me ouvindo. Porque eu entendi que essa palavra é uma palavra de Deus para a minha vida. Então nós precisamos entender o que é ser inconformado. Inconformado com o quê? Eu sou inconformado com o mundo. Eu não sou inconformado com as pessoas. Eu sou inconformado com o sistema do mundo. Eu não sou inconformado com as pessoas. Eu sou inconformado com o pecado. Eu não sou inconformada com as pessoas. Porque muitas das vezes, até nós que somos jovens, tem algum visitante aqui? Não? Somos todos filhos dessa igreja, amém? Então, somos todos cristãos. Então, amém, glória a Deus, a palavra é para a gente mesmo. Muitas das vezes, dentro da igreja mesmo, nós como jovens, adolescentes, nós olhamos para o irmão assim. Ou então a gente vê um erro do irmão e nós somos os primeiros a apontar, mesmo sem querer. Porque a gente aponta com um olhar, a gente aponta com uma crítica, quando na verdade a nossa inconformidade tem que ser com o pecado e não com a pessoa. O nosso apóstolo, ele fala uma frase
que é muito legal. Nós amamos os homossexuais. Nós não aceitamos a prática. A prática a gente não aceita, porque a Bíblia não aceita. Mas a pessoa a gente ama. E não é diferente na casa de Deus. Não é diferente no meio de nós. Vai ter erro, vai ter alguma coisa diferente, vai ter alguma coisa que vai nos incomodar no nosso irmão, na nossa amiga, no nosso amigo. Vai, mas nós escolhemos o quê? Sermos inconformados. E aí eu, olhando na Bíblia, desde que começaram lá na igreja também trabalhar com esse tema de inconformados, eu lembro de 3 jovens da Bíblia, que está no livro de Daniel. Daniel, capítulo 3, do 10 ao 30. Na verdade, eu não vou ler tudo, porque é longo, mas a gente vai resumir essa história. De quem que a gente está falando? Sadraque, Mesaque. Vocês estavam cantando a música ali da fornalha, né? Aí eu estava lembrando, caramba, ó, mesmo espírito, hein? Eu lembro desses 3 jovens. E eu vou falar para vocês por que eu lembro desses 3 jovens. Porque para que sejamos inconformados, é preciso termos 3 conhecimentos. E esses 3 jovens, nessa leitura, daqui a pouco a gente vai estar lendo, a gente entende que eles têm esses 3 conhecimentos. E por isso eu acho que eles, assim, são, para mim, na Bíblia, de Gênesis até Daniel, a gente sabe que, quem não sabe, a Bíblia não é essa ordem cronológica mesmo, né? Tem uma outra ordem. Mas para mim, de Gênesis a Daniel, são os 3 jovens inconformados que eu quero seguir como modelo na minha geração. Porque os outros, Davi, Josué, Abraão, à primeira instância, foram homens de Deus? Foram grandes homens de Deus. Deixou um legado para a gente. Mas o que teve? Teve pecado, teve adultério nessa história, teve arrependimento. Ai, obrigada. Teve arrependimento, que isso é fundamental. Mas teve várias coisas que a Bíblia vem citando, né? Que aconteceu ao longo do tempo. Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia fala de um posicionamento que eu particularmente reconheço nos outros, mas não vi de primeiro momento. E eu acho que se encaixa com essa palavra. Vamos abrir lá em Daniel, que a gente já leu um pedacinho. Daniel, capítulo 3, o versículo 10 até o versículo 15, vem falando do quê? Da ordem que o rei tinha dado, né? Ele fez uma estátua de ouro que representava Nabucodonosor, e ao som de vários instrumentos musicais, o povo, né? Toda aquela cidade tinha que se prostrar diante daquela estátua de ouro. E aí no versículo 15, fala assim: agora, pois... Amém? Vocês abriram? Amém. Aí vem dizendo que houve o toque dos instrumentos, o povo se prostrou, mas esses 3 jovens, eles não se curvaram, eles não se prostraram. Aí os governadores, os prefeitos, os aquilo, né? As autoridades daquela cidade foram até o rei e falaram: poxa, rei, mas você levantou um decreto, você disse que se todos não se curvar, se iria para onde? Para a fornalha. E aí? E aí pegam os 3. Os 3 poderiam fugir? Tem muito crente fazendo isso, sabia? Crente às vezes que fala assim: eu sou inconformado, mas no primeiro momento, na primeira oportunidade, né? Lá na escola, eu passei por uma experiência um dia desse na minha faculdade. Na escola a gente tem uma oportunidade de falar do Senhor, e na primeira oportunidade o que a gente faz? Opa, não, eu vou falar, eu vou ser o careto dessa sala,
Vão todo mundo me criticar. No meu trabalho, eu vou falar? Eu vou ser diferente? Não, não posso. Né? Vira e mexe, a gente tem a oportunidade de quê? De desfazer aquilo que o Senhor realmente espera de nós. Eu vou contar esse exemplo lá da minha faculdade. Eu tenho um professor que o homem, assim, sabe, é um conhecedor, tem um conhecimento, ele é professor de sociologia, ele tem um conhecimento tremendo. E eu comecei o 5º período, eu faço pedagogia. Eu estou no meu 5º período, eu comecei em agosto com ele, e desde o primeiro, foi a primeira experiência que eu conheci, né? Foi agora no 5º período. Desde a primeira aula, ele critica a religião. Mas assim, no início, começou na religião num todo. Desde, né, a católica, a evangélica, né, que na verdade, enfim, todas. Ele criticava todas. Porque ele declara que isso leva o povo a ser dominado. Enfim. E desde o primeiro momento ele fala. E algumas coisas que ele falava, eu concordava. Concordo. Porque a gente sabe que tem várias... Hoje não tem a igreja do Senhor. Hoje tem várias igrejas. A gente estava, né, comentando sobre isso. Hoje tem tanta coisa. Naquela igreja pode isso, naquela igreja não pode aquilo, naquela igreja não pode aquilo outro, naquela outra é permissiva. Sabe? São tantos ventos de doutrina que a gente fica meio perdido. Você liga a televisão de madrugada, existe tantos falando tanta coisa que a gente às vezes fica perdido. E coisas que ele estava falando que a gente estuda na história, Marquinhos até sabe, né, que estudou, fez história, na história, na filosofia, que a nossa mente vai abrindo para algumas coisas, mas quem conhece a palavra de Deus, quem é um jovem inconformado, não se prostra a isso. Mas tudo que ele estava falando, eu não tinha como retrucar. Eu não tinha como... Porque o que ele estava falando, por mais que me ferisse, por mais que me machucasse, em alguns momentos eu concordo com ele. Né? Que é aquela questão do comércio, do modismo, entrando nas igrejas. E aí ele vem falando a história de Lutero, que é maravilhosa. E aí ele fala que a igreja se perdeu no meio do caminho, porque aquilo que Lutero lutou realmente era o que era o cristianismo, mas a igreja se perde no meio disso. Eu concordo. Eu vou falar o quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado também, porque se a gente não tiver conhecimento, a gente ainda envergonha o evangelho. E eu comecei, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria. Eu não posso simplesmente ouvir e ficar calada, mas eu também não posso emprestar minha boca para Satanás e ele se aproveitar e fazer a festa. Me dá um motivo, me dá uma oportunidade. E isso veio, gente. Amados, 1 aula, 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas, 5 aulas. Semana retrasada, ele começou a falar de um autor que é ateu. E ele começou a falar e entrou na política e na religião de novo. E aí ele começou a ir mais forte ainda nos evangélicos, no cristianismo, na verdade. Que para eles, né, cristianismo não tem essa diferença. No cristianismo. E aí, Deus, o Espírito Santo me tocou, essa é a oportunidade. E aí eu falei, professor, o senhor me perdoa, mas... Eu concordo com o que o senhor fala, eu estou concordando, isso assim, amados, uma sala com 50 alunos. Eu concordo com isso que o senhor está falando, mas eu preciso falar com o senhor algo que está mexendo com o meu coração. Porque eu não aceito a religião, eu também não gosto de religião, eu não sou religiosa. Mas eu sou seguidora de Jesus, eu sou cristã. Eu sou evangélica. E às vezes quando o senhor fala tão convicto que isso me machuca como pessoa. Aí esse professor olhou. Eu não fui assim, sabe? Aquele texto, aquela coisa. Eu falei como pessoa. Ele me olhou. E ele falou, então você me desculpa. Não é essa a minha intenção. E outra coisa, também não é a intenção de você concordar com tudo que eu falo.
Eu falei, não, então tudo bem, mas eu concordo com algumas coisas que o senhor está falando daquilo que eu sigo. Mas eu também concordo que a pessoa só vai ser alienada, porque ele fala acerca da alienação. A pessoa só vai ser alienada se ela não tiver o conhecimento da palavra de Deus. Se ela não buscar a palavra de Deus. Aí eu falei desse jeito, né? Aí ele falou algumas coisas, retrucou algumas coisas, falou mais alguma, eu falei também mais algumas coisas, aí se levantou meia dúzia, também falou alguma coisa. No final ele virou e falou assim, vamos fechar essa discussão. Eu conheço muitos livros, muitos autores, mas eu também conheço a palavra de Deus. Aí fez assim, né? Olhando para mim. Eu também conheço a palavra de Deus. E para encerrar essa discussão, eu vou falar o seguinte, se você tem dúvida de alguma coisa, vai ler a Bíblia, porque lá tem a resposta para tudo. Glória a Deus. Aí eu virei, professor, eu gostaria de agradecer, o senhor fechou essa aula, e ele deu por encerrada a aula. O senhor fechou essa aula com louvores, porque eu acho que isso que eu precisava ouvir, isso que toda a humanidade gostaria de ouvir. Ele, muito obrigado, e eu concordo com você que na Bíblia tem toda a resposta. Quem misturam as coisas, quem trocam as coisas, somos nós, os seres humanos. Pronto. Gente, o nome do Senhor foi glorificado, não por mim, mas porque a gente se coloca o quê? Deus, dá a oportunidade, dá o momento, não é o nosso momento. Às vezes a gente ouve a família falando, né? Na minha família tem pessoas não evangélicas, e começa a falar de crente, e começa a falar isso, e começa a falar aquilo outro, e a gente quer ver aquilo ali mudando de alguma forma, então a gente atropela. Só que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Busca o tempo de Deus, busca o conhecimento de Deus e o momento de Deus para falar. Que Deus vai te honrar. Não importa a sua idade, não importa a dificuldade, não importa o quanto você tem conhecimento ou não. Se você pede a Deus, Ele te dá. Amém? E aí, eu vejo nesses jovens o seguinte, no versículo 16. O rei vai lá, passa o decreto novamente, né, para eles, e no finalzinho do versículo 15, ele fala assim, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí no versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem aborreceremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéu e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, e Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. E aí a gente conhece a história que o que aconteceu? Quando esses governadores, prefeitos, o rei, todos olham para a fornalha pensando que eles estivessem mortos, queimados, eles não veem apenas 3, mas sim 4. E eles são livres. E aí no final do capítulo, no versículo 29, o rei altera o decreto. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que dizer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este.
Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deus honrou. É isso que o Senhor nos faz conosco, tem feito e vai continuar fazendo. Deus, Ele honra aquele que se submete à palavra do Senhor e que se coloca como um jovem, como uma pessoa inconformada, mas não inconformada com as pessoas, inconformada com o sistema, inconformada com o pecado, inconformada com as coisas deste mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas tem de bom ânimo, porque se Jesus venceu o mundo, nós também venceríamos. Amém? E aí eu separei 3 coisas que, no meu entender, amados, naquilo que Deus trouxe para a minha vida, eu queria compartilhar isso com vocês, foi o que Deus trouxe em relação a esses 3 jovens. A primeira coisa, nós precisamos ter 3 conhecimentos. O primeiro conhecimento, conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a quem nós vamos servir. Nós precisamos conhecer o nosso Pai Celestial. Nós precisamos conhecer o nosso Rei. Nós precisamos conhecer. João 10:11 diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele faz o quê? Ele dá a vida pelas ovelhas. Esse é o nosso Deus. Separei alguns versículos aqui que veio ao meu coração. Você pode ter muitos outros que a gente pode compartilhar aqui. De quem é Deus? De quem é esse Deus? A Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse, dessa trindade maravilhosa, muitas das vezes sem estar presente fisicamente, mas através da fé. Eu aprendi uma coisa um dia desse, e eu tenho falado muito lá com os jovens lá da igreja, com as meninas principalmente. Existe uma diferença muito grande em crer e em ter fé. Acreditar, todos nós acreditamos. Até o diabo crer. Porque acreditar é fácil. Você fala que eu sou bonita, eu vou acreditar. Porque você está falando, né? São os teus olhos, não são os meus. Meu marido fala que me ama, eu vou acreditar. Porque eu peço as coisas para ele, ele faz, ele é bonzinho. Às vezes não, né? Às vezes... Mas ele demonstra isso. Então é fácil acreditar no meu marido quando ele diz que me ama. Eu acredito. Eu não preciso ter fé para saber que meu marido me ama. Eu não preciso ter fé para saber que os meus pais me amam. Eu não preciso ter fé para saber que a profissão que eu escolhi é algo que Deus me presenteou, porque eu amo. Eu demonstro isso na minha profissão e eu vejo o resultado disso da minha profissão. Enfim, nós não precisamos de muita coisa para acreditar. Nós precisamos ver algumas manifestações e aí fica fácil acreditar. Mas ter fé é algo sobrenatural. Acho que é Giannichini, esse ator que teve câncer, Giannichini, né? Ele estava dando um depoimento e eu estava vendo esses dias e eu achei muito interessante. Ele não tem o conhecimento. Eu estou orando por esse homem, gente. Se você quiser me ajudar em oração, eu estou orando, porque ele teve essa doença e muitas religiões se apresentaram a ele, inclusive o cristianismo. Só que ele escolheu, por ser uma religião fácil, o espiritismo, né? Ele acredita em todas, como ele mesmo disse, mas ele escolheu o espiritismo. E eu estou orando por esse homem, porque ele deu uns depoimentos que eu achei assim, ele não tem noção do que ele está falando. Aí ele falou que a família dele é católica, não praticante, mas é católica, e que eles tinham muita fé, sempre tiveram muita fé. Mas só que ele pôde experimentar dessa fé com essa doença. Porque, na verdade, ele tinha fé de ouvir falar. Na verdade, ele não tinha fé. Ele acreditava. Ele cria que as coisas poderiam acontecer. Ele não tinha fé. Quando ele passou pela doença, isso ele falando. Quando ele passou pela doença, ele tinha uma convicção tão grande que aquilo ali era passageiro, que ele iria conseguir vencer aquilo ali. Ele tinha uma fé que ele falou assim: olha, agora eu não conheço mais a fé de ouvir falar, eu conheço a fé de vivenciar. Porque, já pensou, você está de frente para a morte. No mundo físico, o médico te dá um diagnóstico, você está vendo o seu corpo perecer, sofrer, você está de frente para a morte. E você acredita na vida? Isso é fé.
É a certeza daquilo que a gente não pode ver. Então, esse homem teve fé e Deus honrou. Porque Deus precisa disso, de um coração. Olha, do tamanho de um grão de mostarda, se você tiver uma fé, Ele vai fazer com que aquele monte se mova. É isso que a Bíblia de Deus, é isso que a palavra de Deus fala. Esse homem experimentou da fé. Ele experimentou de um milagre. Ele experimentou de uma experiência com Deus. Só que ele ainda não teve a oportunidade de saber, de repente, que isso foi uma experiência com Deus. Ou talvez até teve, sabe? Mas o diabo, muito sagaz, que domina esse mundo, se apossou disso temporariamente, em nome de Jesus, e mudou a mente dele, o pensamento dele. Mas o foco dele é quem? Deus, o Criador dos céus e da terra, e da fé. Nós só precisamos ter fé, acreditar que o Senhor está presente nesse lugar, no nosso meio, e nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos, mas nós temos fé. Fé é diferente de crer. Esses homens, eles acreditavam. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se o Senhor não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar. Isso aí é com o Senhor. Esses homens, eles tinham fé. Esses homens conheciam o Deus que eles servia. Esses homens conheciam a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Salmo 128, versículo 1. Eles temiam o Senhor. Eles sabiam que se eles se prostrassem, assim como a gente vê os apóstolos, né? Que negaram, que falaram diante do Senhor: não, mestre, eu não vou te negar. Não, mestre, eu não vou te trair. Andava com Deus, andava com Jesus. E caíram. Glória a Deus que só um se perdeu. Os outros se arrependeram e voltaram à prática das boas obras. Mas caíram. E esses jovens não. Perante toda uma sociedade, perante todo um reinado, eu não vou me prostrar. Eu não vou me curvar. Eles conheciam a Deus. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento de quem nós servimos. Adolescentes, vocês precisam ter conhecimento de quem é Deus. Vocês não podem simplesmente vir para a igreja e virar isso uma rotina. Domingo é dia da igreja. Quarta-feira, não sei, aqui é quarta-feira, lá na nossa igreja é quarta-feira. Quarta-feira é dia da igreja. Não. Nós temos esse templo aqui por uma questão de ordem. Por uma questão de hierarquia, de princípios. Mas a igreja somos nós. Dentro da tua casa, dentro da tua escola, dentro do supermercado, dentro do teu trabalho, você é a igreja, você é a representação do Deus vivo. Então, se a gente não tivermos conhecimento de quem é Deus, se torna difícil. Porque nós o representamos aqui na terra. Porque a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e a semelhança do Deus vivo. Nós precisamos ter o conhecimento, aí eu botei assim, não só do que Ele faz. Nós precisamos conhecer Deus não só pelos milagres, pelos testemunhos, pelas bênçãos. Não. Nós precisamos conhecer Deus, quem Ele é. Quem Ele é. Quem é a pessoa de Jesus. Quem é a pessoa do Espírito Santo. Quem é a pessoa... Deus lá na sua glória. Jesus que foi ao inferno, pegou a chave e subiu aos céus e sentou à direita do Pai e é o nosso advogado. Teu advogado. É o nosso advogado. Quem é o Espírito Santo, que ao terceiro dia Jesus sobe e deixa conosco o Consolador, que faz morada dentro de nós. Nós precisamos ter esse conhecimento de quem Ele é. E também de o que Ele faz. Mas primeiro, de quem Ele é. O segundo conhecimento que nós temos que ter é o conhecimento de quem é o diabo. Tem gente que fala assim, misericórdia, eu não quero, aparta de mim. Nós precisamos saber quem é o diabo. Lá em Isaías 14, versículo 12, fala da queda de Babilônia e fala de quem era o diabo. Qual anjo querubim que ele foi levantado,
Fala tudo isso. Se você estiver interessado, depois você vai lá, anota aí, que é importante. Fala de quem é, quem foi Lúcifer. Lúcifer está presente desde Gênesis, desde antes de Gênesis. Né? Quem é o diabo? Quem foi Lúcifer? Quem é esse adversário que nos persegue, que nos quer ver morto, que nos quer ver, não morto fisicamente, porque não é isso que ele quer nos ver mortos espiritualmente, emocionalmente. Porque às vezes tem algumas pessoas que são contra isso, mas Lúcifer, ele quer nos ver mortos emocionalmente. Por isso que está crescendo. Qual é a doença do século, gente? Depressão. Não respeita mais se é homem, se é mulher, se é criança. A quantidade de crianças depressivas é algo assustador. Assustador. Os médicos não conseguem, a patologia não consegue descrever que doença aquela pessoa tem. Só sabe que aquela pessoa está doente. Só sabe que aquela criança está doente. Ao ponto, misericórdia, do médico, daquela pessoa que a gente confia, ele vira para a pessoa e fala assim, tudo é virose, né? Mas quando passa do estágio da virose, ele vira e fala assim, olha só, procura um pastor, procura uma igreja, procura o candomblé, vai passando. Procura uma religião, procura um... É isso, gente. Tem gente indo para os consultórios de psicologia e eles falando isso. Os médicos falando, procura uma ajuda espiritual, porque fisicamente você não tem nada. O que a gente mais vê dentro das igrejas é pessoas se levantando contra outras pessoas. Misericórdia. O que a gente mais vê na igreja é isso. Porque a gente se preocupa tanto numa coisa que esquece de outra. E a palavra de Deus diz, vigiai e orai. Vigiai sem cessar, orai sem cessar. E o que a Bíblia está querendo dizer, que eu entendo, é que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos diz quem é Deus, ela nos fala quem é o Senhor e ela nos fala quem é o diabo. Porque tudo que ele faz não é novo. Levantar contenda, querer ser maior que Deus, querer ultrapassar o irmão, doenças, nada disso é novo. Está tudo discriminado aqui. Mas como que seremos jovens e inconformados se a gente não busca o conhecimento da palavra de Deus? Precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer o diabo. O ladrão vem o quê? Para roubar, matar e destruir. É isso que o diabo quer de nós. É isso. E ele não vem falando que é matar primeiro não, tá? Ele vem roubando dons dentro da igreja, talentos, tempo. A gente não tem mais tempo. Na minha adolescência, na minha infância, eu lembro que era de segunda a segunda na igreja. Hoje em dia está aqui minha pastora. Misericórdia. A minha pastora aqui, meu esposo. Hoje em dia é uma luta, amados, porque tem trabalho e o trabalho não acaba no trabalho, você leva para casa e tem que estudar, porque se você não se qualificar, se você não cada dia mais não estiver à frente do mercado de trabalho, você fica para trás sabe? E a gente não tem tempo. É ladrão, ele vem roubar o nosso tempo. E a gente estava falando, né, lá na casa da pastora, que a gente encontra tempo para ver um filme, né, para ver uma série, né, para ver aquele ator que a gente gosta, né, meninas? Os meninos, para ver, de repente, o pessoal de música, para ouvir aquela música. A gente encontra tempo para isso. Mas tempo para conhecer de Deus, conhecer as riquezas que o Senhor tem para a gente, é difícil. É uma luta minha, deve ser sua também. Porque Satanás, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Nós precisamos conhecer.
Ele é enganador, desde lá de Gênesis. Come, vai, come do fruto. Come lá, que o dia que você comer desse fruto, sabe quem você vai ser? Você vai ser maior que Deus. Ele é enganador. Ele nos engana. Então, muito cuidado. Nós precisamos conhecer. Tem uma frase do poderoso chefão. Como é que é a frase do poderoso chefão? É um filme. Não lembra, né? Se os teus inimigos... porque mantenha seus inimigos... Não, seus amigos por perto e mais perto ainda. Mas não mantenha o diabo perto de você, não. Mantenha, sabe o quê? O conhecimento sobre ele. Ele, a gente dá um pontapé e fala, te quero bem longe, arreda de mim, Satanás. Mas o conhecimento sobre ele, nós precisamos dominar. Porque quando ele vier com as artimanhas, a gente tem como, igual Jesus, arreda de mim, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. A Bíblia diz que se Jesus fez, nós também poderíamos fazer. E nós precisamos ter um terceiro conhecimento, o conhecimento de nós mesmos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que me separará do amor de Deus? Será a morte? Será a vida? Será o que vem depois? O que vai me separar do amor de Deus? Eu preciso me conhecer. Eu, Karina, preciso conhecer que eu não respeito o horário, eu preciso me policiar em relação a isso. Eu falo demais, eu preciso me policiar em relação a isso. Eu me apego muito fácil, vocês estão conhecendo um pouco de mim, tá? Porque eu estou falando os meus defeitos. Eu me apego muito fácil às coisas, me apego mesmo, preciso me policiar em relação a isso. Sou perfeccionista em alguns momentos e isso às vezes me atrapalha, preciso melhorar em relação a isso. Mas também, às vezes, sou difícil de ouvir, porque falo demais. Meu marido já abriu um sorriso ali. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Mas também tenho qualidades. Gosto de servir. Adoro servir. A todo tempo. Servir criança, servir idoso, servir. Adoro servir. Amo servir. Amo. Às vezes deixo de fazer coisas nossas para poder servir. Isso são coisas minhas, particulares. Pensa aí. Porque muitas das vezes a gente deixa a dor, algo patológico nos dominar, algo doentio nos dominar, porque a gente não se conhece. Porque é muito difícil a gente se reconhecer. É muito difícil a gente olhar para o espelho e ver a nossa imagem. Percebeu que a gente... Homem, eu não sei se tem tanto esse problema. Mas mulher é muito difícil se achar bonita. Porque eu estou gorda. Porque meu cabelo está assim. Porque eu estou assada. Porque eu preciso isso. Porque eu preciso aquilo outro. A gente nunca está conformado. Se Deus me deu o cabelo enrolado, eu quero alisar. Se Deus me deu o cabelo liso, eu quero enrolar. Né? Eu acho que homem também. Né? Em outros aspectos. Pronto. Em outros aspectos. O homem é mais competitivo. O homem é mais assim, de olhar e eu quero atingir aquilo ali, eu quero alcançar aquilo ali. Sei lá. Nós precisamos nos conhecer. Sabe por quê? Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor. O Espírito Santo está aqui. Ele vai, até que a gente fala assim, não quero mais tua companhia, porque quem se afasta de Deus somos nós, e não ele. Até que nós venhamos a falar isso para Deus, que em nome de Jesus aqui ninguém nunca vai falar isso. Mas até que uma pessoa venha falar isso para Deus, ele vai estar sempre junto conosco. Então não tenha medo de se aceitar, de procurar entender quem é você. Às vezes a gente quer que o irmão nos entenda. A gente quer que o irmão do nosso lado saiba quem sou eu.
né? Às vezes a gente discute, fica de picuinha com amigos. Isso acontece muito na adolescência. Falta de maturidade, né? Ah, esse aqui é menos espiritual, esse aqui é mais espiritual, esse tem mais conhecimento, esse tem menos conhecimento. Esse aqui faz mais, esse aqui faz menos. Aprenda a aceitar você. E aprenda a aceitar o teu irmão. Porque eu não mudo ninguém. Eu não estou falando isso assim ao léu. Estou falando do que eu entendo pela palavra de Deus e do que eu tenho estudado. Porque a pedagogia, ela te leva para esse campo também. Um pouquinho de psicologia, um pouquinho de filosofia. Se a gente não se conhecer, a gente não aceita o nosso irmão. E a gente pode perceber, a maior dificuldade hoje, que eu julgo, que eu vejo dentro de uma igreja, é isso. A gente confunde pecado com pessoa. A gente confunde carências, necessidades, defeitos que eu tenho com pessoas, com pecado. E Jesus, ele não era assim. Ele falava o quê? Quem aqui nunca cometeu esse pecado? Quem nunca cometeu esse pecado, atire a primeira pedra. Os discípulos ficavam lá: Jesus, mestre, vem comer, mestre, sai daí. Na cabeça dos discípulos, eu acho que estava assim: está do lado da prostituta, o que as pessoas vão pensar? O que a sociedade vai pensar? Jesus não olhava para isso. Jesus se interessava pela pessoa. Jesus, o primo dele, João Batista, morreu. Jesus entra dentro do barco. E eu acho, o texto me leva, a interpretação me leva a entender que Jesus queria ficar um momento sozinho. Poxa, morreu o primo dele, que ele amava. E a multidão o cerca de um lado, cerca do outro lado, e ele entende que eu preciso ir até as pessoas. Eu preciso ir até a necessidade das pessoas. E ele deixa, ele o quê? Ele renuncia, ele se abdica, ele se designa. Deixa a minha dor. Eu entendi já o meu sofrimento. Eu sei onde ele está. Eu vou ter com os outros. E aí a multiplicação de pães, de peixes. 3.000 se converte. Glória a Deus. Jesus entendia. Jesus entende quem é você. Quais são os teus questionamentos? O que está acontecendo na tua vida? O que está acontecendo na tua cabeça? O que está acontecendo na tua alma? Jesus sabe quem é você. Mas ele precisa o quê? Ouvir. É por isso que a palavra diz: pedi, pedi, e eu vou te dar. Batei, batei, e eu vou abrir. Nós precisamos ter esses 3 conhecimentos para sermos jovens inconformados. Conhecer a Deus, conhecer ao diabo, que é o nosso adversário, e conhecer a nós mesmos, para que se torne mais fácil o nosso convívio. A nossa inconformidade não pode ser contra a pessoa, a nossa inconformidade tem que ser contra o nosso adversário, o nosso inimigo. Amém? Eu trouxe, não sei se vai dar tempo, mas a gente fez um quebra-cabeça. E eu queria aqui voluntários. Onde eu posso colocar? Pode ser aqui. Tem adolescente bom de quebra-cabeça aí? Jovens? Formados com... Vamos, a gente vai ajudar. Não, pode ser um grupo. Dupla não, pode ser um grupo. Porque eu, sinceramente... Olha, eu tentei. Eu juro que eu tentei. Mas eu não consegui, porque eu não sou muito boa nisso. Aí eu não sei onde que vocês vão colocar. Pelo menos descobrir o texto?
Os meninos não. Ah, tá. A versão é diferente. Acho que agora os meninos estão ganhando. Não olha não que bate desespero. Ganharam! Os meninos ganharam. Qual o versículo? Olha lá, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação. Renovação. Bom, enfim. Romanos 2, não vos conformeis com este século. Bom, essa versão que eu estou falando é a que eu conheço desde pequena. Então, essa versão realmente é diferente. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para encerrar, para concluir, por que eu chamei vocês para esse desafio? Porque para nós termos uma vida transformada, nós vimos o quê? Que para nós sermos inconformados, jovens inconformados, nós precisamos de 3 coisas, de 3 conhecimentos. Conhecimento de Deus, conhecimento do diabo e conhecimento de nós mesmos. E a gente viu que isso tudo a gente consegue entender passos para isso. Mas o que eu vi interessante nesse versículo, e eu quis trazer essa brincadeira com vocês, essa dinâmica, para a gente, dentro dessa dinâmica, a gente vê alguns desafios aqui que foram levantados. A gente precisa, para ter uma vida de transformação, para que a transformação aconteça, é necessário alguns passos. Primeiro, ordem. O quebra-cabeça, ele estava desordenado. Das meninas continuam desordenados, tá vendo? Dos meninos conseguiram chegar a um denominador comum, mas das meninas continuou desordenado. Homem é prático. Vamos lá, vamos ignorar, né? É preciso que haja ordem. Não há transformação sem ordem. E para que a gente entenda que precisa ser transformado alguma coisa, a gente precisa reconhecer o quê? Quem nós somos. Nós precisamos reconhecer, olhar para o espelho e falar: eu tenho isso aqui, esse defeito. Eu estou falando defeito, tá, gente? Mas nós somos embutidos de qualidades, de defeitos. Eu tenho isso aqui, eu reconheço isso. E diante de Deus, nosso melhor amigo, e diante do Espírito Santo, o meu melhor espelho, que me exalta e que, se precisar, me quebra, né? Então nós precisamos o quê? De ordem. Nós precisamos ordenar os nossos pensamentos, quem somos. O quebra-cabeça, ele estava desordenado. Muitas das vezes vai ser muito difícil a gente conseguir ordenar, assim como foi com as meninas. Assim como foi comigo. Eu não consegui ordenar também, não. Os meninos já conseguiram. Isso nos leva para outra coisa. Nós precisamos de uma causa. Jesus morreu por uma causa, que foi para que eu e você tivéssemos vida. Onde eu quero chegar? Para onde eu quero ir? Os meninos ali, separaram o quebra-cabeça, fizeram um esquema, uma estratégia, que deu certo. As meninas fizeram, de repente, uma estratégia que não deu certo. E abandonaram. Causa. Eu preciso ter uma causa. Eu preciso transformar para quê? Para chegar aonde? Para ser o quê? Para que eu tenha reconhecimento? Para que eu seja glorificado? Ou para que o nome de Jesus seja bem representado aqui na terra por mim? Para que eu seja vista como cidadã do céu? Para que eu seja reconhecida como princesa e príncipe do Senhor? Eu preciso ter um objetivo. Eu preciso ter algo a me agarrar. Eu preciso ter estratégias.
para andar com Deus. E se eu não sigo a estratégia do conhecimento da palavra de Deus, eu não consigo montar o quebra-cabeça. O quebra-cabeça foi uma brincadeira para a gente ilustrar isso. Eu não consigo ordenar, eu não consigo transformar a minha mente. Porque eu preciso de uma ordem e eu preciso de uma causa, um objetivo. Eu preciso conhecer o meu adversário. A gente já viu isso, mas eu quero falar que nós temos dois adversários, o diabo e nós mesmos. Porque o diabo, ele é o nosso adversário que anda ao nosso derredor nos acusando. E nós mesmos, com a nossa mente, se a gente deixar a razão tomar conta das nossas vidas, o nosso desejo tomar conta das nossas vidas, o nosso egocentrismo tomar conta das nossas vidas, a gente desmorona. A gente não consegue construir. A gente não consegue ser transformado, porque nós mesmos não permitimos. Nós precisamos de relacionamento com Deus e com os outros. Não podemos andar sozinhos na transformação. Existem transformações que sou eu e Deus. Isso está dentro da área do quê? Eu me conhecer. É eu e Deus. Existem outras transformações que é preciso a gente compartilhar com o pastor, compartilhar com um amigo, compartilhar com uma pessoa de oração. Se aquela pessoa, de repente, te magoar, te ferir, revelar o que aconteceu, perdoa. Porque nós somos pecadores. E eu consigo entender que naquele momento, aquela pessoa me ajudou. Aqui tinha muita gente. As meninas tinham muita gente. A Priscila, né? A Priscila falou, tem muita gente, tem muita menina. Fica difícil a gente ordenar numa coisa que tem que ser rápido, que tem que acontecer, uma mudança que tem que acontecer rápido com muita gente. Os meninos eram poucos, conseguiram montar uma estratégia, conseguiram definir algo e conseguiram chegar ao objetivo. Então assim, não sai falando da tua vida para todo mundo, não sai abrindo o teu coração para todo mundo, não sai contando os teus planos para todo mundo. Guarda e pede a Deus uma pessoa, pede a Deus um amigo de oração, pede a Deus um inconformado. Se amanhã ou depois ele errar contigo, perdoa. Estamos sujeitos a isso. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Guarda o coração. Mas existem transformações na nossa vida que sozinho não vai. Aí você fala assim, mas está na mão de Deus. Está nada, porque você não entregou. Porque quando a gente não reconhecemos quem somos e que precisamos de ajuda, nós estamos sendo servos inúteis. Servos inúteis. Que fazemos só aquilo que a Bíblia diz. Né? Não, só aquilo que a pessoa diz. Só aquilo que o pastor fala. Só aquilo. Não, isso eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Mas. E acabou. A Bíblia diz que isso é servo inútil. Vai além. Busca uma pessoa. Confia numa pessoa. Sozinho você não consegue. Jesus sabia que os discípulos iriam trair ele. Jesus sabia que os discípulos iriam dormir no momento que ele mais precisou. Mas mesmo assim ele confiou. Vamos comigo? Mesmo assim ele confiou. Mesmo assim ele andou junto. Quando Judas vem e traz Jesus, Jesus fala. O que Pedro quer fazer? Corta. Não, Jesus, peraí. Com um beijo tu me trai? Um beijo, Judas. E eu acho que o arrependimento de Judas foi tão doloroso, que ele comete o suicídio. Imagina. Nós precisamos de relacionamento, nós precisamos de maturidade. Maturidade para respeitar o nosso irmão, maturidade para respeitarmos as nossas autoridades. E me respondeu: conhecer uma autoridade, mesmo o meu pai sendo a maior autoridade,
Mesmo eu sendo uma autoridade para essas pessoas, eu me submeto na posição de homem e reconheço a autoridade. E isso está na maturidade. Se não formos maduros, nós não vamos reconhecer. Vamos sempre cometer os mesmos erros. Santificação. Sede santo, como eu sou santo. E por último, o último texto, Hebreus 12, 14. Amém? Capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Sejamos jovens inconformados, santos, separados por Deus e para Deus, mas que nós tenhamos o cuidado de ter esses passos. Hoje eu falei desses passos, mas você, na tua caminhada com o Senhor, no teu conhecimento com a palavra, no teu conhecimento de quem é Deus, de quem é você, de quem é o teu adversário, você vai ver outros passos. Deus vai trazer para você, Deus vai trazer para mim, que conforme a gente vai crescendo, não que vá aumentando as dificuldades. Isso é uma mentira do diabo. As dificuldades continuam sendo as mesmas, porque o diabo, ele não respeita nem criança, nem adulto, nem idoso. As dificuldades que o teu pai tem, que eu tenho, você também tem como adolescente. Só que o que diferencia é a maturidade, como a gente lida com os problemas. O que é diferente é a maturidade. Então busca a maturidade de Deus. Como esposa, como esposo, como irmão, como amigo, como companheiro, como jovem inconformado. Jovem inconformado é isso. Não é inconformado de querer quebrar tudo, de querer fazer uma revolução. É inconformado com um amor maior. Lutero, na verdade, o desejo do coração dele, que eu entendo, e eu vou embora, senão eu vou entrar em outra coisa, mas o desejo que eu entendo de Lutero é que ele queria simplesmente que a palavra de Deus chegasse ao povo. Ele queria simplesmente isso. Ele não queria aquela revolução, ele não queria aquele sangramento, ele não queria aquela coisa toda. Ele queria apenas que a palavra de Deus chegasse ao povo. Mas aí o nosso adversário se apossou disso e promoveu uma revolução. Então, assim, a revolução, ela não é de Deus, né? Se levantar dentro de uma igreja contra um pastor, contra uma autoridade, é como o pecado de feitiçaria. Isso não é de Deus. Sermos inconformados é não aceitarmos o pecado. Nós podemos tudo menos pecar. Isso é ser um jovem inconformado. Amém? Amém? Então, eu queria encerrar fazendo uma oração. Somos todos cristãos, amigos de Deus, né? Não tem um visitante nesse sentido que não seja amigo de Deus aqui, mas então que a gente possa orar com o coração, igual aquele coração da canção. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser a casa favorita. O Senhor está aqui dentro desse templo porque você está aqui.
O Senhor está lá dentro do Projeto Vida Nova, quando a gente está lá, ou quando alguém está lá, porque Ele está com a gente, porque Ele é onipresente. Não por causa do ambiente gostoso e aconchegante. Por causa de mim, por causa de você. Amém? Então, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração antes de entregar para o pastorzão. Mas fazer essa oração de reconhecimento. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso conhecer mais de Deus. Eu preciso conhecer mais de mim mesmo. Eu preciso conhecer o meu adversário através da palavra de Deus. Eu preciso andar com Deus com estratégias, com maturidade, com amizades, com relacionamentos. Eu sou tão ruinzinha nisso, amados. Esse negócio de tecnologia. A Priscila, tadinha, mandou um bilhete para mim lá no Facebook, me perdoa. Eu não respondi porque eu sou tão ruinzinha com isso. Parar no computador para ficar no Facebook, não é comigo. Eu até tenho, mas é difícil. Já tem gente que tem essas habilidades. Meu marido consegue ver televisão, ouvir música, está no Facebook e está escrevendo. Ele consegue tudo isso. Eu não consigo. Eu tenho que fazer uma coisa. Uma coisa. Então, assim, nós precisamos reconhecer quem nós somos diante de Deus. Quem você é. A tua imagem, o teu cabelo, uma maquiagem, uma roupa, bens materiais não diz quem nós somos. Amém? Senhor, Espírito Santo, obrigado, Deus, por essa palavra. Senhor, eu venho te agradecer, porque o Senhor me alcançou, ó Deus. Porque o Senhor falou comigo, porque o Senhor fala conosco, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda a sermos jovens inconformados, Senhor. A sermos pessoas inconformadas, Deus amado, com este mundo, com este século, Senhor. Nos ajuda, Senhor amado, nos capacita, nos renova, Senhor. Oh Deus amado, em nome de Jesus, traz o desejo, Senhor, insaciável da Tua palavra aos nossos corações, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos ser obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a Tua palavra, Senhor, para que o mundo olhe para nós, Senhor, independente da idade, Senhor amado, o mundo olhe para nós e veja em nós um representante, Deus, da Tua fidelidade, da Tua doçura, do Teu carinho com as pessoas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, representa, Senhor amado, a Tua presença, a Tua doce presença em nossas vidas. Mas para isso, Senhor, é preciso que nós tenhamos um lugar agradável, um lugar, ó Deus amado, sedento por Deus, um lugar, ó Deus amado, aconchegante para Ti, Senhor. Na verdade, Deus amado, esse templo gostoso, esse clima, esse púlpito, isso aqui é para nós, Senhor. Isso aqui é para o nosso conforto, Deus. Mas, Senhor amado, para o Teu conforto, para a Tua alegria, Espírito Santo, o Senhor deseja que os nossos corações se rendam a Ti todos os dias. O Senhor deseja, Senhor amado, que nós sejamos mais santos, assim como o Senhor foi santo, assim como o Senhor é santo. Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós, esteja em nossas vidas, nos usa, Senhor, nos faz, ó Deus amado, sermos inconformados com o mundo, inconformados com o diabo, inconformados, ó Deus, com o pecado, inconformados, Deus amado, com as coisas, ó Deus, que acontecem de ruim ao nosso lado, ao nosso redor, mas que nós sejamos jovens, adolescentes, adultos, pessoas, cidadãos do céu aqui na terra, que venhamos a amar os nossos inimigos, que venhamos a amar os nossos vizinhos, amar os nossos irmãos cada vez mais, como Cristo amou a igreja. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, que nós sejamos pessoas íntegras diante de Ti, retas, Senhor, diante de Ti, que, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, não, Senhor amado, rejeita a Tua presença, não rejeita a Tua palavra, não rejeita quem Tu és em nós, Senhor. Assim como a palavra inconformado nos leva, Senhor, a reivindicar, a se anular, Senhor amado, a abrir o selo.
O Senhor já rasgou o véu. Nós temos livre acesso a Ti, Espírito Santo. Por isso, em nome de Jesus, que nós venhamos Te dar abertura, Espírito Santo, para falar e agir, para comunicar aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor deseja e espera de nós. Ah, Senhor, jovens mais santos e comprometidos com a Tua palavra, esse eu creio, Senhor, é o desejo do Teu coração. Que seja aqui, Senhor amado, na Assembleia de Deus do Carmo, que seja lá no Projeto Vida Nova do Caju, que seja em todas as igrejas que se coloca, Deus amado, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que sejamos uma única igreja, que sejamos um único templo do Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Deus, que a mensagem esteja fincada nos nossos corações e que o Senhor produza frutos sobre as nossas vidas. Nós oramos, nós assim Te agradecemos. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelos Teus irmãos tão lindos, Senhor. Obrigado, Deus amado, por esse calor, por esse aconchego que só os santos, que só os separados, que só os inconformados, que só os amados, que só os conhecedores de Jesus podem ter uns pelos outros. Deus, que o Senhor venha se manifestar cada vez mais em nós. Acha, Senhor amado, o Teu lugar. Encontra o Teu lugar em nós, Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Amém.